Se vai embora hoje com um tema que, assim, todo mundo me pergunta que pensa em morar em Portugal, como vir e ficar legalmente. E para isso eu trouxe especialista, Dani Toledo, que é advogada, que eu tava aqui brincando. E assim, toda vez que eu tenho alguma dúvida, Dani me presta assessoria aí para um monte de amiga. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu recorro para Dani. Então, Dani, se apresente. Quem é você? Olá, se vai embora, turma do Se vai embora. Sou Daniele Toledo, advogada no Brasil, em Portugal. Trabalho com direito internacional em específico, direito de imigração para Portugal, nacionalidade portuguesa e direito internacional de família. Tá. E você mora aqui no Porto há quanto tempo? Moro no Porto 2 anos e meio. Uhum. Eu sempre falo, dessa vez. Dessa vez, que teve aquela vez de antes. Sim, porque eu fiz, durante a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos e vim estudar aqui em Portugal por 6 meses. Então, a faculdade de Direito também, eu já fiz um pedacinho aqui. Uhum. Voltei para o Brasil, terminei a faculdade, pronto. E agora, 2 anos e meio, residência fixa em Portugal. Maravilha. Vou aproveitar que estou com o Dani hoje para responder umas perguntas mais comuns que eu recebo. E a partir disso também, as dúvidas que forem surgindo, a gente pode fazer mais vídeos. Eu quero ter Dani aqui sempre para a gente poder consultar. E a longo prazo também, quando você decidir vir para Portugal e quiser vir de forma mais segura, pode chamar a Dani na descrição do episódio. Vai ter o contato dela, eu super recomendo. Já vou fazer 5 anos de visto e Dani vem cuidando aí dos meus processos nos últimos anos. Dani, quais são as principais formas legais de morar em Portugal hoje? Então, o primeiro passo é que, para morar legalmente em Portugal, regra geral, tem que vir com visto, Sim, né? Visto por favor. de residência. Não pode ser só o passaporte, porque só o nosso passaporte já é um visto, mas é um visto de turismo. Então, o que até então era o principal, era o visto de procura de trabalho. Mas além dele, nós temos outras formas. Visto de estudos é muito procurado, visto D7, que é para quem vive de renda passiva, aposentados. Também a gente tem o visto de nômade, que é para quem tem contrato de trabalho remoto em qualquer outro país, não pode ser aqui em Portugal. Tem o visto de empreendedor, que é o visto meu. de empreendedor. Empreendedor barra também para quem quer abrir empresa aqui em Portugal, então tem essas duas opções. Empreendedor talvez mais ali focado para a pessoa que quer trabalhar por conta, Sim. trabalhador independente. Sim. E para quem quer montar uma empresa é o mesmo visto, né, o D2. E tem também o visto D3 para quem vem para Portugal trabalhar, mas especificamente na área de tecnologia. Porque a gente tem o visto de trabalho, visto de procura de trabalho e tem o visto para quem quer trabalhar na área de tecnologia e já vem empregado. Ah, eu não sabia dessa. Pois é. E assim, tem o de aposentado também. Sim, é o D7. O mesmo para quem D7. vive de rendimentos é para aposentado. Boa, é importante saber. E o de empreendedor, diferente do de nômade, porque quando eu dei entrada no meu de empreendedora, não tinha o de nômade aqui. Não, ainda não. E aí, essa é a diferença também do empreendedor. Que se eu, por acaso, precisar trabalhar aqui, eu posso. Sim, tipo, perfeito. se eu não tô mais com uma empresa aqui, eu quero fazer um extra, eu posso. E o de nômade já não possibilita isso. Sim. Então tem essa diferença aí também. O nômade realmente tem que ser para quem trabalha para uma empresa fora de Portugal. Não é para quem trabalha aqui. Depois pode fazer a mudança, mas no momento do visto, a renda, o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviços tem que ser fora de Portugal. Entendido. E qual é o visto mais procurado por brasileiros atualmente? É o de busca de trabalho ainda? Pois é, até então é o visto procura trabalho, que vai mudar, não vai ser mais assim tão amplo. E o visto de estudos, eu diria, em segundo lugar. Porque estudo é uma opção muito boa. De repente, sim, o visto de procura trabalho, ele exige que a pessoa tenha um pé de meia, né? Ele tem ali um valor mínimo que a pessoa tem que ter no banco. E o de estudos, não. Claro que você tem que provar meio de subsistência, mas não tem ali essa mesma obrigação. Então, às vezes, se você tem uma outra fonte de renda, se você tem alguém que te mantém, o visto de estudos pode ser uma boa opção. E aqui é muito fácil, né? Mas assim, dentro da Europa é um dos países mais fáceis de poder ingressar numa universidade e tudo mais. Aceita a nota do Enem em muitas universidades. Tem muito isso de bolsa, como você fez meio período aqui. Sim. Então, é muito comum ver brasileiros fazendo ou universidade ou um mestrado. Mestrado que eu até namorei a ideia, na época ainda tá ainda. Em algum momento pode sair. Então, tem muitos caminhos para você trilhar aqui também como estudante. Eu acho que é uma boa, né? Sim. É muito comum um brasileiro vir para fazer, como a Indy falou, mestrado. É muito comum. Especialização, que especialização aqui é um pouco diferente da do Brasil, costuma ser mais rápida, mas o mestrado o pessoal gosta bastante, porque é um valor mais acessível do que outros países comparados aqui na Europa. Tem valor específico para brasileiro, o que ajuda a língua, né? É um facilitador. Sim. E tem a questão também de conversão
do diploma, reconhecimento do diploma, também acaba por ser um pouco mais fácil do que em outros países. Então, o mestrado aqui o pessoal costuma gostar bastante. Além de ter, claro, excelentes universidades. Sim, tem mesmo. Isso é um fato, não dá pra negar. E Dani, tem algum visto que é muito difícil de conseguir? Nesses processos que você vai assessorando seus clientes e tal? É assim, não, eu costumo dizer que não tem nem visto fácil, nem visto difícil, mas tem um visto ideal para aquele caso. Em que sentido? Imagina que eu queira um visto D7, que é para quem vive de renda. Só que eu não tenho nenhuma reserva financeira, porque esse visto exige que a pessoa tenha 12 salários mínimos portugueses em conta. Nossa, portugueses. Ou seja, o valor do salário mínimo hoje está quanto? 870. 870 euros. Vezes 12. Vezes 12. Então, botar isso em reais, tem que ter um dinheiro na conta. Dá quanto, mais ou vai menos? Depende sempre do câmbio. Claro. Vou falar uma margem grande, tá. Mas sempre vai dar assim, algo entre 60 e 80 mil reais. Dá essa média, você coloca sempre pra cima. Quando essa coisa de conversão, eu jogo logo pros 80. Se você teve algo sobrando, tá no lucro. Mas é melhor jogar pra cima. Então, tem esse requisito. E, além disso, por mês, tem que pingar na conta pelo menos um salário mínimo português, 870 euros. Vai dar mais ou menos uns 6.500 reais. Então, imagina que eu queira, porque eu queira esse visto. Só que o meu salário mensal é de R$1.000. Mesmo que eu tenha no banco os 80 mil, não vai adiantar. Entendi. Em compensação, eu quero um visto de estudos. Tudo bem, é supostamente mais fácil. Mas o curso que eu vou fazer, ele vai ter uma duração de 6 meses. Não vai me dar direito a um visto de residência, vai ser um visto de estado temporária. E aí não adianta também. Então, não que tenha algum visto difícil, né, muito difícil, mas tem isso. No geral, eu diria que o visto de nômade acaba por ser um pouquinho mais complicado, porque a comprovação financeira é bem maior. Você tem que provar que por mês você tem o equivalente a entre 3 e 4 salários mínimos portugueses. Então, a gente vai falar que por mês você teria que provar que tem aí 4 mil e qualquer coisa euros. E em reais, por mês, já dá mais de 20 mil. Acho que isso também vai dando nacionalidade, né? Acho que talvez outros países europeus que vêm pra cá, ou a galera dos Estados Unidos e tal. Então, pode ser um pouco mais fácil. Além do visto de nômade, que não pode trabalhar aqui, tem algum outro que não pode trabalhar aqui? Tipo, estudante pode trabalhar? Pode sim, não tem nenhum problema. Quem vive de renda pode trabalhar? Pode. Todos os outros podem ou tem mais algum outro? É assim, até o de nômade, depois que você ter sua autorização de residência, você pode trocar, né? O artigo, que o pessoal costuma dizer. Mas no visto, você tem que ter ali os requisitos. Então, por exemplo, se o seu requisito é o visto D7, quem vive de renda passiva, você tem que... Não é o de aposentado, embora aposentado seja parecido, né? Se você está pedindo visto para dizer que você vive de renda passiva, significa que aquele valor cai na sua conta todo mês, mesmo se você não trabalhar, se você não fizer nada. Entendi. Isso aqui é uma renda passiva, certo? Sim, claro. Então, a gente não pode usar um contrato de trabalho para comprovar essa renda. Entendi. Porque se eu estou mostrando que você trabalha, aquela renda não é passiva. Entendi. Você pode trabalhar em Portugal depois, mas para comprovação do visto, para autorização de residência, por esse fim, ou seja, por esse motivo, tem que ser mesmo uma renda que ela caia na sua conta, independente do que você faça. Por exemplo, o pessoal costuma usar muito o valor de aluguel. Recebo aluguel no Brasil, recebo, sei lá, 6 mil reais por mês de aluguel no Brasil. Isso é uma renda passiva. Sim. Tenho investimentos que me rendem, talvez até invista na bolsa americana, não sei, que me rendem por mês equivalente a 1.000 euros. Isso é uma renda passiva. Entendi. Então tem essa questão. Olha, a ideia desse vídeo também é porque ultimamente a extrema-direita tá ganhando força em todo mundo, na Europa, e Portugal não ia ficar fora dessa. Né? Infelizmente, né, a gente tá passando por essa onda mesmo, esse movimento político. E eu, desde que eu crio conteúdo, eu sempre falo, gente, vai legal, vai com tudo certinho. Sim. Quanto mais, assim, o fato de imigrar te deixa muito mais vulnerável. Você entrando num país novo, então tem coisas que você pode fazer para minimizar a sua vulnerabilidade, minimizar perrengue, porque perrengue acontece para imigrante. Mas o que é que você pode fazer para minimizar? Ter um planejamento financeiro, vir com a reserva financeira, investir no seu conhecimento, investir no seu currículo para conseguir vagas, oportunidades de trabalho melhor. E outra coisa que para mim é essencial, você ir com visto. Não tem pra onde correr e pensar, não, eu vou legal, eu vou lá e ver o que acontece. E antes, tinha muita gente que acabava fazendo isso. Eu vou para Portugal, eu consigo um trabalho, era um caminho, assim, um jeitinho, um pulo do gato que acontecia. Mas agora você não consegue fazer isso.
Então esse vídeo ele é de extrema importância para você, porque você vai precisar escolher um desses vistos, uma das possibilidades, se você quiser morar em Portugal. E Dani, dentro dessas possibilidades, uma pessoa que pode, vou tentar fazer um processo sozinho. A gente sabe que é muito burocrático. E isso não é só Portugal, é muito burocrático Portugal. Sim. Mas não é só Portugal, porque eu já morei na Irlanda e, gente, todo lugar é burocrático, que cria umas etapas assim, você precisa de tal documento para fazer esse. Mas para fazer aquele, você precisa daquele. E aí entra num ciclo que você não sabe por onde começar. Sim. Quais são os documentos mais comuns das pessoas esquecerem? E quais são os primeiros documentos também que as pessoas precisam fazer quando chega aqui? É assim, quando ainda está no Brasil ou no país de origem, né, eu sempre falo, não pode esquecer de documentos que você tem que apostilar. O que é apostilar? Para um documento ter validade em outro país, ele tem que ter apostila de AIA. A gente faz isso no Brasil, nos cartórios. Qualquer documento, seja ele emitido pelo próprio cartório ou não, você leva no cartório, paga a taxa, claro, né? Depende do estado, o valor da taxa, e eles vão colar. É um papelzinho que vai colado dizendo, olha, agora esse documento tem validade internacional. Por exemplo, você vem para Portugal com qualquer tipo de visto e você tem algum nível de escolaridade, pode ser ensino médio, pode ser faculdade, o que for. Para você reconhecer esse nível de escolaridade aqui, o seu histórico escolar, o seu diploma tem que estar com a apostila de AIA. E o pessoal costuma não fazer isso. Qual é a questão? Você vem para Portugal, por exemplo, com visto de procura de trabalho. Sim. E você diz, olha, não, eu vou para Portugal, eu aceito qualquer emprego. Maravilhoso. Você chega aqui, a realidade talvez bata na porta, não seja bem o que você está pensando, e você decide trabalhar na sua área do Brasil. Seja ela qual for, você vai ter que reconhecer o seu estudo. O seu diploma do Brasil. O que vai acontecer? Você vai estar com o seu diploma aqui, seja de ensino médio, seja de faculdade, pode ser de doutorado. Se ele não tiver com a apostila de AIA, não vai adiantar de nada. Então, eu não fiz isso não, gente. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que... Alguém lá no Brasil vai ter que te ajudar. Sim. Pedir um novo diploma atualizado, um certificado, histórico escolar, aí vai depender, né, do que você esteja fazendo. Atualizado para poder postular e depois mandar para cá. Então, eu sempre, quando eu finalizo um processo de visto com o cliente, antes dele vir para Portugal, mais ou menos um mês antes, eu começo a preparação de vinda. E uma das coisas que eu faço e que eu indico todo mundo de fazer, porque todas as pessoas podem fazer isso sozinhas, é fazer isso. Pegar os documentos, o que realmente, se eu for usar lá, eu preciso apostilar. Certificado escolar, por exemplo, é um deles. Registro criminal do Brasil. Nós, por acaso, aqui em Portugal, temos esse facilitador que, para alguns órgãos, a maioria deles, o nosso registro criminal não precisa ser apostilado. Que dá para só emitir no site, é bem tranquila a emissão. Então, confere para que você usaria, se precisaria ou não ser apostilado. Pode ser interessante. Então, acho que essa é a principal dica. Eu sempre indico também antes de vir, você não sabe se você vai precisar ou não, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, que você vai falar. Mas peça sua certidão de nascimento inteiro. Certidão de nascimento. Importante, que eu precisei fazer isso agora e amanhã tá lá dando corre. Mas pra amanhã conseguir fazer, por exemplo, eu tinha que deixar a procuração. Eu acho que a procuração é muito importante deixar, porque às vezes vai ter algum documento específico que você possa não ter feito o apostilamento e aí pode precisar em cima da hora, e se não tiver procuração, acho que não faz sem procuração no Brasil. Então, são duas dicas. A primeira é a sua certidão de nascimento inteiro teor apostilada. Tá. Se for casado, já aproveita e pede de casamento também. Tá. Traz as duas. Traz as duas. Eu sei que é um investimento, porque não é barato. É a partir de R$100, acho que dá uma média de 200, 300. Depende do estado no Brasil, mas vamos ficar aí entre 150 e 250. Pronto. Essa é mais ou menos a média de uma certidão inteiro teor apostolado. E a segunda, ou talvez a primeira coisa, é deixar uma procuração pública no Brasil para alguém. Primeiro, tem que ser alguém de extrema confiança, eu deixei porque significa que tudo que você está descrevendo ali, aquela pessoa vai poder fazer supostamente sem sua autorização, porque você já autorizou dando a procuração. Exatamente. Então, tem que ser alguém de extrema confiança. E o segundo, eu indico de fazer o modelo do cartório mesmo. É super simples, mas pedir para eles incluírem lá os seus dados bancários. Porque tem alguns bancos no Brasil que, se for uma procuração genérica do cartório, eles não aceitam. Caixa Econômica, Itaú, Caixa, Santander, eu perdi o acesso à minha conta da Caixa Banco do justamente Brasil, por isso. Bradesco. Esses bancos tradicionais, maiores no Brasil, eles aceitam fazer qualquer movimentação que precise por procuração, desde que a procuração conste o número da conta, a agência, tudo direitinho. Entendi. Então eu indico de incluir isso também. Perfeito. Os primeiros documentos que você faz quando chega em Portugal? É verdade. NIF e NIS,
número de utente, vamos falar deles. NIF, pode fazer antes mesmo de chegar em Portugal. Indico que faça isso, porque assim o documento número 1 que você vai precisar aqui é o NIF. NIF é como se fosse o nosso CPF no Brasil, número de identificação fiscal. Você vai alugar uma casa aqui, sem o NIF você não vai conseguir. Você vai fazer um contrato de absolutamente qualquer coisa, sem o NIF não vai conseguir. É o primeiro documento. Tem que ter o NIF. Então esse eu indico de fazer até antes. Durante o processo de visto, enquanto aguarda o visto ficar pronto, já faz o NIF, que dá para fazer ainda estando no Brasil. Sim. O NIS, que é um número como se fosse o nosso PIS, PASEP no Brasil, porque é o número da Segurança Social, esse já é um pouco mais complicado. Ele é fácil de fazer, só que hoje só é permitido ter o NIS quem tem visto ou autorização de residência, mais contrato de trabalho ou atividade aberta. Aí só um parênteses para explicar, né? Atividade aberta é quando você é MEI aqui em Portugal, basicamente isso. E se você não tem isso ainda, você não consegue o NIS. Então, o NIS, diferente do NIF, você vai ter que chegar aqui primeiro, já ter o seu visto, já ter trabalho ou atividade aberta, aí você pode ter o NIS. E o número de utente é o número de saúde aqui de Portugal. Esse você vai ter que ir no centro de saúde da sua residência, então depende de onde você vai morar aqui. Alguns centros de saúde emitem um número de utente provisório, enquanto você ainda não tem sua autorização de residência. Outros nem isso fazem e você tem que realmente esperar ter autorização de residência. É importante dizer que não é obrigatório ter o número de utente para ter acesso à saúde. Você vai conseguir ter acesso à saúde. Mas é importante ter o número de utente porque qualquer receita que a gente compre, eles atrelam a esse número e é atribuído um desconto. O governo faz uma coparticipação, então os remédios ficam muito mais baratos, exames, qualquer coisa que você precise. Se você não tem o número de utente, infelizmente provavelmente não vai ter acesso a isso. Eu lembro que na época que eu cheguei foi 2021, então ainda estava com aqueles resquícios da pandemia, coisas de vacina, então eu tive que correr para poder fazer a utente para tomar vacina. Sim. Porque, enfim, foi uma grande loucura, mas no final eu consegui. Tem umas coisinhas assim, se você tá pensando em morar fora e tá sendo a sua primeira experiência, saiba que você tem que ser resiliente. Sim. É a palavra da Às vezes você vai num lugar e aí te dizem não. Não, hoje não, você não vai fazer. O meu NIS também foi assim. Eu fui na Segurança Social, aí fui 2 dias. Porque não? Aí no terceiro dia, deu certo. Quase a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Era que nem conta no banco também, quando eu cheguei aqui. Nossa, eu demorei quase 1 ano pra ter uma conta no banco aqui. Sim, é difícil mesmo. Então, são detalhezinhos que é resiliência. Não é só com você que às vezes vão colocar dificuldade. É com todo mundo. Vai ter uma coisa ou outra que você vai ser selecionada. Sim. Dani, as pessoas que estão no Brasil, elas estão pesquisando e tal. Quais são as fontes que você pode ter ali informações confiáveis? Porque a gente tem muita informação na internet, mas também tem que ter cuidado com a informação que a gente consome, que nem todas são ali verídicas e tudo mais. Se é alguém que vai começar o visto ainda, está no processo, tem a VFS. Entrar no site da VFS. O que é a VFS? É uma empresa contratada por Portugal que cuida do processo de visto. Então, quando a gente aplica para um visto para Portugal, primeiro você vai entrar em contato com a VFS. Quem vai fazer o intermédio entre você e o consulado é a VFS. Você nunca vai ter contato direto com o consulado. Nunca não, né? Nunca é muito forte. Mas provavelmente não vai. E entra no site deles. É importante ver os documentos, eles atualizam frequentemente. É super possível, se nós duas formos pedir o mesmo visto, com a diferença de 1 mês, você ter que apresentar uma documentação e a outra. E isso vai estar no site deles, no checklist. É literalmente esse o nome, checklist. Então é importante verificar o site da VFS. O outro que também é interessante consultar é o MNE, que é Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque, digamos que qualquer coisa que seja relacionada a consulado passa por eles. Então, mesmo a própria VFS e o consulado partem sempre do MNE. É um site interessante a consultar também, principalmente se é, por exemplo, um brasileiro que não está no Brasil, de repente está na Irlanda. O meu processo foi um pouco diferente porque eu dei entrada na Embaixada de Portugal na Irlanda. Pois é. Então, por exemplo, isso que você falou do registro criminal, eu precisei colocar o meu do Brasil e da Irlanda. Sim. Então, eu tive documentos extras por ser moradora da Irlanda. E aí, então, nesse caso, é interessante consultar não VFS, mas MNE. Porque lá você vai ter certeza qual é a embaixada ou empresa terceirizada que responde por Portugal dentro daquele país. Entendi. Talvez você esteja num país que não tem embaixada de Portugal. E aí você é brasileiro, mora em um país, vai entrar em contato com a embaixada de Portugal em outro país para pedir o visto. Então o MNE também pode ser importante.
Tem a AIMA, né, o site da AIMA, e aí eu vou dar uma dica aqui, o pulo do gato. Tá. No site da AIMA, acompanhar a aba News, notícias. Porque às vezes as novidades, eles realmente colocam ali. É como se fosse não é bem isso, mas um jornalzinho, uma revistinha da AIMA, que às vezes você quer procurar um formulário, quer ter, sei lá, alguma informação que você viu na internet e você não está encontrando no site normal, na parte geral, você vai encontrar no News. Boa. Então dá sempre uma olhadinha ali também, é interessante. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava com essa pergunta aqui, no meio que você estava falando, qual a diferença de visto para autorização de residência? Excelente pergunta. Principalmente quem vem da Irlanda sempre costuma falar errado. Dá um bug pra mim. Porque visto é o documento, no nosso caso ainda, Portugal, Brasil, é um colante que vai no passaporte, que te autoriza a entrar em Portugal com o objetivo de residir aqui. Isso era o visto? Isso é visto. A autorização de residência... É meu cartãozinho. O nome mesmo é título, né? Mas pronto, a autorização é o que te permite morar aqui e o cartão vai chamar título de residência. Então, primeiro você vem com um visto, que é só um colante no seu passaporte. Você passa na AIMA, o órgão de imigração aqui em Portugal, e troca o visto por um cartão, que vai chamar título de residência. Então, quando a gente fala assim, eu tô aqui em Portugal há 3 anos, eu tenho visto de empreendedor. Não, você teve o visto de empreendedor, você tem agora a autorização de residência. Falando a vida toda errada. Boa, entendido agora. Você entendeu aí também, né? Deixa eu ver mais as perguntinhas. Amiga, uma coisa que às vezes eu fico pensando assim, você acompanha processos de autorização de residência de constantemente, de visto também. O que é que você vê que tem mais assim, visto negado, que pode dar mais problemas, erros comuns nesses processos? Na autorização de residência em específico, documento fora de validade, imaginem, o seu agendamento é para hoje, porque depois que você tem o visto, você vai ter um agendamento no órgão, que eu mencionei, a AIMA, para pedir a troca, né, para a autorização de residência. Se o seu agendamento é hoje e você já chegou em Portugal, tem 5 meses, 6 meses, o registro criminal que você usou lá no seu visto não vai adiantar, porque o nosso registro criminal, os antecedentes criminais brasileiros, tem só 90 dias de validade. Entendi. Mas é gratuito, é super fácil de emitir. Então, assim, é uma coisa que é relativamente boba, porque é só entrar no site e emitir, e você pode levar um antigo e ter uma negativa por causa disso. Outra coisa, a AIMA muda muito os documentos que eles preferem, eu vou dizer assim, porque a lei não muda tanto, ela altera com alguma frequência, mas não tanto quanto as exigências da AIMA. Então, aquele news que eu comentei do site da AIMA é importante acompanhar, porque, por exemplo, tem um mês e qualquer coisa, passaram a exigir uma declaração de morada que antes não era exigida, de um dia para o outro. Ontem não exigia, hoje exige. E aí quem foi hoje, por exemplo, e não apresentou, saiu de lá com uma notificação. E a pessoa não apresentou porque não sabia, não tinha como saber. Então, dá sempre ali uma olhada no news também por isso. Porque às vezes as pessoas têm as negativas porque não sabem os documentos que hoje estão sendo exigidos. Entendi. Então aí, pra gente evitar ir na AIMA de novo, porque é uma luta, gente. Assim, ó, a marcação é chata, a ida até o instituto também é chata, e isso há muito tempo. Por isso que assim, eu nem arrisquei fazer um processo sem uma assessoria, porque eu não tenho paciência, essas coisas me estressam demais. Então é muito importante, se você tiver como investir, é um investimento que vai te trazer paz. Eu acho que é muito importante e você faz as coisas mais leves ali. Quando a gente pensa também, esse vídeo está sendo gravado em 2025. Só que, como a gente falou, muda muito da noite pro dia. Então você pode estar vendo esse vídeo em 2026, 2027, a gente vai estar sempre tentando, Dani é minha amiga, pessoal. Então vou estar sempre tentando trazer e atualizar você. Mas um caminho assim que talvez não mude nesse processo durante os anos. Falar assim, olha, isso aqui é muito... Não tem bola de cristal, tá? Dani não tá garantindo. Mas que é uma coisa que vai ali permanente. Constante. Isso. Sim. De documentos? Sim, de documento, de processo, que você fala assim, não, isso aqui, a pessoa não tem pra onde correr. Pronto. Sempre vai ter que ter o seu registro criminal do seu país de origem e de todos os países que você morou por mais de um ano. Por exemplo, a Irlanda, no caso da Índia. Isso tá na lei. A lei pode ser alterada, mas acho difícil. Para além disso, o passaporte, né? O visto. Já vir com visto, a Índia já ressaltou, é muito, muito, muito importante. Está cada vez mais difícil, até politicamente pensando. O cenário mudou muito. Hoje são pouquíssimas as chances de se regularizar em Portugal se você vem sem visto. E mesmo as chances que existem estão cada vez mais difíceis.
para além do visto, a questão da moradia aqui, né? É importante ter um contrato de arrendamento. O que é um contrato de arrendamento? Contrato de aluguel. Tem muitas pessoas que o dono da propriedade aluga sem contrato para não ter que pagar imposto. Deixando de lado essa questão, é ruim para você, imigrante, porque ele, o proprietário, seja nacional desse país, ou seja, aqui no nosso caso português ou não, vai ter a questão dele. Mas você, imigrante, como vai provar que você mora naquele lugar se ele não te der um contrato? Então, ele não vai querer te dar uma declaração se ele não quis nem assinar um contrato. Então, é muito importante ter um contrato de arrendamento, de aluguel, porque é assim que você vai provar que você mora legalmente naquele lugar. Existem outras formas de comprovação, mas essa é a principal. Além disso, meios de subsistência. Isso sempre vai ter que ter. O que é meio de subsistência? Um contrato de trabalho, os seus 3 últimos olerites, ou a comprovação de que você é MEI, né, que você tem atividade aberta, os 3 últimos recibos que você emitiu. Sempre no mínimo um salário mínimo. Tudo vai depender, né? Se é só para você, se é para você ir para um cônjuge, para você ir para filhos, para você ir para pai e mãe. Então, mas pelo menos, se for para você, tem que ser um salário mínimo português. Então, os 3 meses, eu tô indo renovar ano que vem. Aí, vamos supor, meu processo. Eu tô indo renovar ano que vem e eu preciso de um comprovante de morada, dos 3 últimos meses dos meus recebimentos. Sim, que tem que ser pelo menos por mês um salário mínimo. Tá. E o que mais? Muita coisa, né? O registro criminal, se for para renovação, aí são exigidos menos documentos. Mas se a gente estiver falando desses que é bom ter, o registro criminal do seu país de origem, a depender de onde você morou também, a morada, né, o comprovativo de morada, contrato de arrendamento e comprovação de meios financeiros. Boa. Então já tá aí com um checklist básico pro seu processo e como o Dani falou, para saber mais completo de cada um, você pode checar esses sites ou também buscar uma assessoria. Dani, em média atualmente, um processo de visto, o visto de busca de trabalho ele tá mudando o processo atualmente. Mas qual a média, esse por ser um dos mais comuns entre os brasileiros, que leva para a pessoa entrar em Portugal? Ela dá entrada no Brasil, que é o ideal. Você dá entrada no Brasil para chegar aqui regularizado. Quanto é que tá levando, mais ou menos, atualmente? Hoje, os processos de visto estão um pouco demorados, tá? Então, média geral no Brasil, porque no Brasil nós temos alguns consulados portugueses e varia de consulado para consulado, mas eu te diria que um visto de procura de trabalho, em média, hoje no Brasil, 7 meses. Para mais, tá, pessoal? Não é, já foi melhor, não tá tão rápido assim. O visto de procura de trabalho tem sido um pouco mais demorado. E é complicado porque, assim, nenhum advogado, nenhuma assessoria, e desconfie também de assessorias que te dão certezas. Não dá pra você ir com certeza, porque, por exemplo, o meu processo na Irlanda foi em 2021 que eu dei entrada. Eu entreguei meu passaporte lá na embaixada e o cara falou, quando estiver pronto eu te devolvo. E minha vida tava ali, presa, pendente, esperando, e não tem o que fazer. São processos. Então, tipo, eu não podia comprar passagem pra sair da Irlanda, eu não podia sair da Irlanda, eu tava ali. E eu lembro que eu ficava meu celular, ninguém me ligava, né, na Irlanda. Então, tipo, quando eu via tocar, no dia que eu vi tocar, eu tava trabalhando aqui, meu Deus, é agora. E o que você falou, eu apliquei junto com mais 3 pessoas, que eram o meu ex e um casal de amigos. A gente abriu uma empresa e tal. Ligaram pra gente, a gente foi no mesmo dia, ligaram pra gente que o passaporte estava pronto em dias diferentes. Também tem isso. Inclusive, pessoas casadas, pais e filhos, os processos são individuais. Mesmo que talvez o meu processo de visto seja o principal e o da minha família seja de acompanhante. Ou seja, o processo deles vai ficar vinculado ao meu. Mas mesmo assim o processo é individual. O que significa que pode chegar, de repente, o do meu filho e o meu não. E o meu demorar. Claro que o do meu filho só vai ser aprovado se o meu também for. Mas o dele pode ser aprovado primeiro que o meu. Ou pelo menos finalizado, não vamos dizer aprovado, mas vamos dizer finalizado primeiro que o meu. Ou seja, ele vai receber o passaporte dele e eu ainda vou estar esperando. E é isso, não tem como dizer, o porquê isso acontece, gente. É o seu processo foi pego lá por uma pessoa que estava a fim de trabalhar naquele dia. E é por isso que eu falo, a paciência tem que começar desde o dia que você pensa, agora eu quero morar em Portugal. Prepara, paciência, burocracia, e é em todo canto. Não tem, eu já passei um tempo rodando como nômade, aí morei, né? Fiquei 4 meses em Budapeste. E todo mundo falava dos processos burocráticos. Eu falava, gente, isso é geral. É em todo lugar, não tem pra onde correr. Dani, e aí a pessoa tá lá no Brasil, ela quer vir regular, assim como você quer vir regular, quer vir com tudo certinho. Quanto é que ela tem que separar para investir nesse processo de regularização? Qual seria um orçamento, assim, uma média? Assim, é média, tá, gente?
Não é o valor certo. Vai depender um pouco do tipo do visto da pessoa. Porque, como eu falei, cada visto vai exigir uma comprovação. Comprovação, então. Mas, pelo menos, e aí pensando numa pessoa sozinha, né? Porque se a pessoa vem em casal, se a pessoa vem com criança, muda muito, se vem com idoso. Então, depende do tipo de visto, mas, pelo menos, tem que ter uma comprovação que mensalmente vai ter um salário mínimo português por um prazo médio de 4 a 6 meses, ou que já tem isso em conta. Então você vai ter que fazer 2 contas, tá? E isso, assim, de novo, vai depender do tipo de visto. Vai ter visto que vai exigir que seja 1 ano de comprovação, vai ter visto que vai exigir que sejam 3 meses, 4 meses. Por isso que eu digo que, em média, pelo menos você tem que ter numa conta bancária o equivalente a 4, 6 meses de salários mínimos portugueses. Que dá o quê? Uns 870 por mês vezes 4, 6. Matemática. Não, vou fazer essa continha rápida pra tu aí, pra gente ver em reais. Porque 870, 870 vezes 6. Dá 5.220 euros. Eu vou ver agora no Wise, que é geralmente onde eu vejo a cotação, mas isso oscila muito, tá? Eu tô vendo aqui na hora. Inclusive, se você quiser abrir a conta no Wise ou na Nomad, que são bancos digitais, que eu recomendo, com desconto, pode abrir a conta no link que tá na descrição. Já faço um negócio aqui no meio. 5.220 euros, não foi que deu? Foi. R$32.214. Então, assim, e 80 centavos. Chutando por baixo, porque depois isso é o que você teria que comprovar, né? Aí agora vamos pensar na média que você gastaria no seu visto mesmo. Porque vai ter a taxa do visto, um valor que muda todo mês. Os trâmites, né? Sim, porque a taxa do visto, o valor é em euro. Então, uma vez por mês, que é no começo do mês, eles atualizam de acordo com o câmbio. Uma média de 700, 800 reais. Que é a taxa que você vai pagar para o consulado para apresentar o seu pedido de visto. Depois, a VFS, que é a empresa que faz essa intermediação no Brasil, eles têm alguns serviços. Você não é obrigado a contratar nenhum, mas alguns até facilitam, como, por exemplo, devolução urgente do passaporte. Tem lugares no Brasil que eles conseguem devolver no mesmo dia ou em um dia útil, enquanto que o tempo normal do correio pode ser muito demorado. Então, talvez seja interessante pagar essa taxa. Boa. Tem taxa de SMS para eles te mandarem mensagem de como está o teu processo. Boa. Talvez queira pagar. Então, tem lá no site da VFS todas essas taxas, porque aí depende do que você quer contratar com eles, né? Sim. Então, assim, porque fora isso o processo, você vai ter que pagar passagem para vir pro Brasil. Aí você já pode comprar comigo, me chama aqui no WhatsApp, no link que tá na descrição. Eu acho que uma média que a gente pode botar confortável, com passagem, uma reserva financeira, porque quando você chega aqui, você vai alugar uma casa, você precisa dar um calção, que é um depósito. 60 mil reais, acho que é uma média boa. Na verdade, pro visto, você já tem que comprovar que tem algum alojamento aqui. E como é que faz isso se a gente não tá aqui? Pois é. O que eu sempre digo é que, dependendo da situação, a gente consegue comprovar uma estadia temporária. Um Airbnb da vida. Por exemplo. E eu sempre, também é uma dica, eu sempre faço uma carta de intenção, independente do tipo de visto. E eu explico ali tudo. O que a pessoa está vindo fazer em Portugal, quais são os objetivos, o que ela fazia no Brasil. É você que faz pro cliente? Eu que faço. Isso faço, é muito mas bom. A pessoa pode fazer sozinha, né? Tá. O que ela quer fazer em Portugal, o que ela fazia no Brasil, qual vai ser a comprovação financeira que ela vai apresentar, e eu coloco um tópico de onde ela vai ficar. E dependendo da situação, a gente consegue explicar, porque é plausível que a pessoa vai ficar numa morada, num lugar transitório. Por exemplo, um Airbnb, um hotel, até que ela consiga um lugar aqui. Porque, como a gente falou, como você faz isso estando no Brasil? Não dá pra mostrar algo fixo, mas mostrar, porque realmente, quando você chega, você vai ficar em algum lugar. Então você precisa mostrar isso também. Isso vai depender do tipo do visto, de novo, e da onde a pessoa está aplicando, tá? Porque, por exemplo, para vistos aplicados nos Estados Unidos, eles exigem que a pessoa mostre que já tem um lugar aqui arrendado, se eu não me engano, 6 meses a 1 ano. Nossa. Então, depende, tem algumas variáveis, tá? Não é para qualquer caso que isso vai dar certo, mas pode ser o seu caso. Então, isso também tem que incluir no seu gasto inicial. Então é muito difícil dar uma média. Mas vamos ficar, vai? 60 mil? 60 mil. 60 mil. E assim, por exemplo, esse dinheiro que você precisa ter em conta, ou que a gente fala de um dinheiro extra de reserva, vale até para quem vem com trabalho garantido. Eu acho muito importante você vir com dinheiro, porque aluguel, às vezes também tem empresa que te auxilia no aluguel, mas demora de te reembolsar isso. E no começo, como que vai fazer? E aí você também tem que comprar coisa de casa, vai ter uma coisa ou outra que você vai precisar arrumar e tal. Então, imprevistos.
Imprevistos Sim, acontecem assim, mesmo imprevistos que no venha. Brasil, na sua cidade, na sua rede de apoio é uma coisa, imprevisto no lugar onde você não conhece nada é outra. Então, quanto mais dinheiro você tiver na conta, é melhor. Mais, Eu acho que pra mais deixar... tranquilo, talvez você É, fique por um tempo. é assim. uma das coisas que eu falei lá no início, que tem coisa que a gente pode minimizar no É. processo. O dinheiro, gente, infelizmente, é uma coisa que vai impactar Sim. muito nesse processo de deixar ele mais tranquilo. Dani, muito obrigada. Acho que esse vídeo ficou assim, 10/10. Dá pra poder te guiar aí nessa primeira etapa que você tá pesquisando. Os sites, eles são valiosos. O MNE mesmo eu não sabia. Sim. O EVSF da AIMA eu sabia, mas o MNE já é um outro site. Eu vou colocar eles aqui também na descrição do vídeo. Pra encerrar, Dani, qual conselho você daria hoje pra uma pessoa que está planejando morar em Portugal? Vai ficar repetitivo, mas se planeje. Se planeje financeiramente, a Índia acabou de falar, isso é extremamente importante. Se planeje documentalmente, né? Venha com visto. Não, esse também, pessoal, não venham sem visto. Voltando aí na questão política, tá muito difícil regularizar sem visto. Primeiro que essa nunca foi a forma oficial, nunca foi para vir sem visto, sempre foi para vir com visto. Mas até pouco tempo existiam atalhos. Exato, atalhos. Não existem mais. O policiamento está muito forte, então não venham sem visto. E também, se possível, faça algum planejamento psicológico. Resiliência é muito importante, não é? Eu tenho uma experiência muito boa de imigração, mas mesmo assim, imigrar não é fácil. Não é. Como o Indy falou, qualquer dificuldade, perrengue que você passaria na sua cidade, no lugar que você mora, você ia minimamente saber desenrolar e resolver. Você tá chegando num lugar que é quase como se você fosse uma criança de novo. Se você precisar comprar um prego, você não vai saber onde compra um prego e você não vai saber para quem perguntar onde compra um prego. Então, assim, um apoio psicológico, eu acho que também é importante. É muito importante. Eu acho que é uma das coisas que deveria estar no checklist. Sim. Porque, assim, em qualquer país você vai enfrentar algum tipo dessa demanda de não saber, de você se sentir perdido. Eu já chorei nas ruas de Dublin, assim, ó. Assim, eu já chorei real. Essa história é um dia para aqui pra contar. Que eu entendi que eu passei na entrevista de trabalho e eu não passei. E eu voltei pra trabalhar. Porque eu ainda fui. Eu tô rindo, mas eu fiquei com amiga. Imagina, eu cheguei na cozinha. E aí eu voltei no outro dia, eu entrei no lugar, tipo assim, você sabe como eu sou, né? Então eu tava sem inglês, mas eu tava entregando no carisma. Sim. Então eu cheguei, hello, entrei na cozinha. E eu não sei nem como eu fiz aquele teste, porque tipo assim, eu não tava entendendo nada que o cara falava. Então eu vi um repolho, eu cortei, eu falei, isso aqui era de... Eu vi o prato sujo, eu lavei, amiga. E aí quando eu saí de lá, o cara falou bem assim, see you tomorrow. Amiga, eu juro que eu ouvi isso. E ele não falou isso? Eu não sei, porque eu juro que eu ouvi. Mas aí eu voltei pra trabalhar no tomorrow, no amanhã. E eu, tipo assim, eu tava muito desesperada pra conseguir um trabalho fixo. Eu voltei. E aí o cara olhou pra mim e ele, tipo, o que você tá fazendo aqui? E eu não conseguia falar que eu tinha entendido errado. E eu só fiquei meio assim. E ele ficou, tipo, você via a cara de pena e todo mundo da cozinha me olhando. E eu ficava assim, it's okay. Só quero ir embora depois Eu só tava segurando o choro pra não chorar ali, amiga. Eu dá vontade de chorar de novo, mas agora, tipo, rindo, mas dá vontade. Sim. E aí, nesse dia, eu falei, gente, eu nunca vou aprender inglês. Então, assim, ainda tinha a barreira do idioma. Que aqui em Portugal, gente, se você tiver inglês, vai te ajudar. Ah, sim, é outra coisa que eu digo também. Investe, porque vai te proporcionar oportunidades de trabalho melhor. Lembra que eu falei investir em conhecimento? Na sua carreira, na faculdade, no mestrado, no inglês. Sim. E no português, a gente vai se entender. Mas, inicialmente, também a gente vai sofrer um pouco com o sotaque. Então, tem várias coisinhas e eu acho que você tá com a mentalidade preparada, vai também, porque vai ter dias que você vai se desesperar. É normal, tá? Eu tenho 6 anos morando fora e isso acontece até hoje. Mas você com o psicológico mais preparado vai te ajudar a, ok, é normal, acontece, amanhã é outro dia, bola pra frente. Os desafios existirão na mesma, mas você vai estar um pouquinho mais... O jeito que você consegue lidar com ele vai estar ali mais preparado. De talvez entender que não é com você, é a situação. Exatamente, certeira. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você chegue em Portugal, que sua trajetória seja assim, linda. Sim. Deixa aqui suas dúvidas, que eu vou trazer a Dani mais vezes. Então, o que ela puder responder, aí a gente vai trazer mais quadros aqui, perguntando pra Dani. Pode ser um quadro, pergunta a Dani. Lancei. E aí a gente vai perguntando pra Dani. Um cheiro, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E clica no gostei e encaminha pra alguém que vai vir pra Portugal junto com você. Tchau!